Nós falamos do amor esse ano, acho que foi muito marcado, algumas mensagens que foram expostas aqui, falaram muito sobre amor, mas a gente vai vivendo e a coisa vai nos anestesiando, o dia a dia, a rotina, a falta que tivemos, né, do contato, do abraço, do calor, isso também acabou diminuindo, isso vai esfriando, e a gente até se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Poderia estar em outro lugar, eu não sei, irmão, espero que não chegue a esse ponto, né, de você se perguntar por que você está nessa igreja, o que você está fazendo aqui, né? Então, queridos, só nos resta pregar, porque a perfeição, podemos até nos aproximar dela, na verdade é um mandamento, né? Nós devemos nos aperfeiçoar, porém, vamos aprender para buscar esse alvo, cumprir essa meta. Não sei se já está ok. Amém. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Alguém chamou certa vez o amor de o RG do cristão. É o registro geral, é a carteira de identidade, é o amor. E entenda-se, quando eu falar aqui em amor, eu estou falando de amor prático, não daquele amor verbal, que é muito fácil para nós pronunciarmos a palavra amor ou a frase eu te amo, é muito fácil, né? Porém, é necessário que a gente saiba que quando, não saber, né, exatamente, mas lembrarmos que quando a Bíblia fala de amor, do amor segundo o padrão de Deus, não está falando de um amor que é conferido a alguém por autoproclamação. Ou seja, não é o fato de alguém afirmar que ama alguém que, sinceramente, esse amor seja segundo o padrão de Deus, segundo o padrão bíblico. Porque, em primeiro lugar, nem sempre quando alguém diz eu amo, né, ou eu te amo, na verdade isso define essa pessoa, o fato dela dizer eu te amo, define essa pessoa como o autor desse amor. E em segundo lugar, também não revela que esse amor a qual se está referindo é o amor padrão de Cristo. Porque as pessoas podem sim amar. A Bíblia diz que as pessoas podem amar segundo o seu padrão, segundo o seu entendimento. Em Mateus 5,46, Jesus disse: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Os publicanos se tornaram o pior exemplo para os israelitas, porque sendo um deles, ou seja, um publicano, cobrador de impostos, sendo um deles, ele trabalhava para o governo romano, explorando o seu povo, cobrando impostos e tirando algo a mais a fim de poder tirar proveito próprio. E aí o povo ficava revoltado e tinha os cobradores de impostos ou os publicanos na conta das pessoas mais perversas possíveis. Porém, os publicanos amavam. Eles tinham sim uma prática de amor entre eles, mas amavam de forma egoísta, amavam a si mesmos, ou no máximo os seus. Agora, o que Jesus está dizendo aqui
é que o amor que se preocupa consigo mesmo não é o amor segundo o conceito bíblico. É um amor egocêntrico, é um amor egoísta. É semelhante dizer que você tem fé, e você vai ver as pessoas dizendo, eu tenho fé. É ou não é, né? De vez em quando você, rapaz, eu tenho muita fé. E aí você vai conversando com a pessoa, até que ela declara o padrão de fé que ela tem. Porque você pode até desenvolver confiança, digamos assim, espiritual em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa, mas esta fé seria a que a Bíblia recomenda como sendo a fé verdadeira, permitida por Deus? Claro que não. Então as duas coisas, elas andam aí juntas, né, nesse entendimento, dentro dessa compreensão. E aí, esse amor, né, do que nós estamos falando até agora, é um amor humano reprovado por Deus. Amor que só se importa consigo mesmo, só se preocupa com seus próprios interesses. Amor humano. E o amor humano, ele é insuficiente. Por causa, sabe de quê? Da nossa condição decaída. Mas há uma esperança, porque existe não um amor diferente, mas existe o amor, aquele que não é produzido em nosso coração, aquele que não tem por origem ou como fonte a nossa alma, a nossa psique, a nossa inteligência. O amor do qual a Bíblia fala, e que de fato é produzido em Deus, esse é o verdadeiro padrão de amor pregado, vivido e anunciado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é amor. E é esse amor que ele nos ensina. Esse amor é superior. Ele é fonte de vida. E ele produziu em mim, produziu em nós, de forma que esta vida que hoje nós temos, esta vida, esta realidade, essa nova vida, pode também ser canalizada, pode também ser ofertada, pode também ser levada através da minha vida, a fim de abençoar outras vidas. Este é o amor recomendado nesse texto, quando diz aí no versículo 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede, vem de Deus, deriva de Deus, se origina em Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João, o próprio autor da epístola, já começa aqui esse trecho se referindo aos seus ouvintes como amados. Palavra que ele vai repetir também lá no versículo 11. Mas João aqui, ele não pronuncia essa expressão, meus irmãos, à toa não. Ele só está transmitindo algo que ele tinha o privilégio de carregar
consigo. Lá no evangelho que leva seu nome, ele mesmo descreve assim como o discípulo a quem Jesus amava. Lá em João, capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte: ora, ali estava conchegado, perto, inclinado, pertinho, aproximado. Ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Não é que Jesus amava mais a João do que os outros, era que João compreendia provavelmente melhor esse amor, e por compreender melhor esse amor, ele se aconchegava, ele se achegava, ele se aproximava mais de Deus. Isso fala comigo e fala com você, meu querido, porque a sua distância para com Cristo define a sua compreensão de amor em relação a Ele, do amor bíblico que Ele um dia ofereceu a você. Entenda isso, porque faz parte. Se você estiver muito distante de Deus, pode ser que seja uma forma de você medir, de você aferir o quanto que você entendeu o amor de Deus. Se você ora muito, você é um dos sérios candidatos a uma pessoa que tem uma compreensão mais profunda, maior e melhor do amor de Deus, do amor de Cristo em relação a você. Se você ora pouco, pode ser o contrário. Se você lê muito a Bíblia, gosta, se esmera, se alimenta, medita, prega, proclama, evangeliza, leva a palavra, provavelmente você é uma dessas pessoas, e eu diria raras, que tem entendido o amor de Deus. Mas se você talvez não tenha esse desejo de pregar, esse desejo de ler, esse desejo de meditar, eu não estou falando de pregar aqui não, certo, queridos? Não estou falando de expor a palavra aqui, não estou falando dentro de um contexto ministerial, não. Estou falando de um contexto pessoal, espiritual, você e Deus no quarto, lendo, orando, desejando a palavra de Deus, se alimentar, e você deguste, sua alma se alimenta, não tem como você ficar só consigo mesmo. Você vai levar essa palavra, você vai anunciar. Você não vai suportar ficar só com você, não, irmãos. Então, se não foi assim até agora, que seja em nome de Jesus. João, aqui nessa época, é o último discípulo vivo que andou com Jesus. Só tinha João. Aí, lendo aqui essa epístola, as epístolas de João, você vai notar que ela tem um tom de intimidade. É um tom de intimidade de alguém que não esqueceu o quanto foi amado por Cristo. É por isso que ele diz amados, né? Ele vai falar muito sobre amor, muito mesmo. Daí ele deseja transmitir de forma profunda e com ânimo e com intensidade o amor de Deus aos seus irmãos. Então, o que é que ele recomenda, né? Nesta passagem aqui, queridos, até o versículo 21, nós vamos ver 28 vezes a palavra amor, né? Ou derivados da palavra amor. 33 vezes a palavra Deus, incluindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do verso 7 ao verso 12, o amor ele está diretamente ligado a Deus, ou à ação de Deus. Deixando claro que a sua procedência vem do alto. O homem é apenas o recipiente, é apenas o PET,
é apenas o reservatório desse amor divino. Ele não produz amor, ele não é a fonte desse amor, ele é apenas o depósito, recipiente do amor de Deus, porque ele nos amou primeiro. Olha o versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, um convite ao amor mútuo. Mútuo, queridos. Não é amar só a sua família, não é amar só o seu filho. É claro que você vai amar mais a sua esposa, o seu marido, é claro que você vai amar mais o seu pai, a sua mãe, né? Porque tem sangue, tem contexto de convivência, etc. Mas não vai se limitar somente às paredes da sua casa, o amor que você pode e deve dedicar à família de Cristo. Então, amemo-nos, um convite ao amor mútuo, porque o amor procede de Deus, origem do verdadeiro amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aqui é bem contundente, pois Deus é amor. Ou seja, o resultado do amor de Deus é em nós ou a ausência dele na vida humana. Versículo 9, continua dizendo, e olha que aqui, queridos, um texto como esse daria um simpósio de pregações. Versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, à prova, né? Seu Filho unigênito, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, à prova. Romanos 5,8 diz o quê? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele vai dizendo, para vivermos por meio dele, a oportunidade que ele nos condicionou, que ele nos ofertou, que ele nos ofereceu, de vivermos por meio dele. Aliás, se não for por meio dele, isso não é vida. Se não for para vivermos por meio de Cristo, a Bíblia diz, né, em Efésios, que nós, né, antes vivíamos estávamos mortos, aliás, não vivíamos, não, apaga isso, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e uma vez que ele morreu e ele ressuscitou e ele foi nos entregue, em haver Deus enviado o seu Filho, né? Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, foi esse fato, e uma vez que essa graça, que essa mensagem foi a mim anunciada, por fé, nós recebemos, então passamos a viver por meio dele, a oportunidade de vida eterna. Que maravilha, queridos, esse texto. Mas em que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Somente dessa forma, dessa maneira, através desse caminho, porque de outra forma a incapacidade humana jamais teria alcançado tal feito de agradar a Deus. É como de vez em quando a gente diz aqui, né? Quando Deus olha do céu para a terra, ele não vê o Joelino, o miserável, pecador, condenado, etc, etc, etc. Não, ele vê Jesus, o santo. Não estou falando que eu sou Jesus não, viu, queridos? Cuidado que senão o Ronda vai me colocar naquela galeria lá, ele está bem atento que eu estou falando aqui. Não estou dizendo que ele vê Jesus
mas o sangue, a aspersão do sangue, que atravessa a história, e que chega à minha vida e que chega à sua vida, assim, é isso que Deus vê, e é isso, ou seja, é esse sacrifício que Deus leva em conta, e não qualquer coisa que nós fizermos. Vou continuar aqui, vou aplicar apenas no finalzinho, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui a gente percebe a atitude esperada, e progressiva, que nos leva ao aperfeiçoamento. Eu quero fazer uma pergunta aqui, queridos. Como é que você vê esse chamado a vivenciar esse amor mútuo, com indiferença, com indisposição? Com indiferença é quando você diz, ou quando você sente, ou quando você nem sente, ou quando se prega e você não está nem aí, e apenas fica aquela sensação de tanto faz. Tanto faz eu ter vindo ao culto, como não ter vindo. Tanto faz eu ter ouvido essa palavra, como não ter. Foi falado alguma coisa sobre amar o próximo. Amar o próximo. E daí? Nós podemos também ver com indisposição. Tanto você ser indiferente ao que está sendo falado, como também você sentir que a palavra, sentir que a mensagem, ou sentir que o chamado, a exortação é para você, e você vê com indisposição, com má vontade. Sabe por quê? Porque você vê nas outras pessoas suas dificuldades e suas limitações, e aí você não sente ter essa vontade de exercer, de colocar em prática, de renunciar ao seu eu, para viver o amor mútuo. Aí você olha aqui para esse texto, mas compreende que deve ser assim. Mas aí você olha para o seu irmão, e você não quer que seja assim. Mas aí você olha para o texto, e o texto não dá outra interpretação ou margem para pensar algo que você poderia usar como subterfúgio para amar parcialmente o seu próximo, o seu irmão. E aí você fica nesse conflito. Queridos, eu já senti isso. Você pensa que é fácil? Não é fácil não, queridos. Mas a palavra precisa ser vivida. Se de fato Cristo habita em nós, nós queremos viver por meio dele, como nós acabamos de ler aqui. A não ser que você queira viver segundo o seu padrão de amor. A não ser que você se limite a amar somente dentro do seu padrão, do seu entendimento. Ou seja, amar a si mesmo e amar os seus, fazendo tudo por si ou tudo pelos seus. Bem complicado isso, se você é um cristão e quer viver dessa forma. E aí, queridos, se for dessa forma, vai ser frustração a vida todinha. Para quem nós devemos apelar?
quando esse conflito está dentro do nosso coração, batendo o tempo todo na nossa consciência, tirando a paz do nosso juízo, a quem nós devemos apelar? Senão a graça. Só a graça. E só uma compreensão completa ou uma busca por uma compreensão exata do que seja a graça de Deus. Nós estamos em tempo de dar presente, né? O pessoal gosta de dar presente, Natal, né? Nós estamos nesse tempo de dar presentes. Quando alguém oferece um presente, esse presente ele é de graça. Ele é de graça. Ou seja, para que nós possamos entender, usando essa ilustração simples, né? Que significa? É que quem recebe não tem de pagar nada pelo presente. Quem recebe não tem que pagar nada. Olha, irmãos, entenda. Quem recebe não tem que pagar nada pelo presente. E nem se esforça para merecê-lo, porque senão é barganha. Você não deve se esforçar para ganhar um presente, você deve viver uma vida correta, você deve viver uma vida cujo padrão do caráter seja pautado na palavra de Deus. Você deve então amar, você deve então se dar, se doar. Se o presente vier, é lucro. Mas graça é exatamente isso. É quem recebe o presente não tem que pagar por ele. Quem recebe o presente não tem que se esforçar por merecê-lo. Será que é assim mesmo? Então, enfim, se você quiser, você é alguém que está nos vendo, né, se quiser testar esse tipo de ação com Cristo, com Deus, tentando merecer a sua graça, tentando merecer receber salvação, tentando merecer, talvez por fazer alguma coisa, ou por ser muito bom, ou por se achar digno, é um risco muito grande que você pode estar correndo. É difícil. Quem de nós que estamos aqui nessa noite, faltando aí 8 minutos para 2021, quem não alimenta expectativas positivas quando você faz bem às pessoas? Quem é que não alimenta, né? Você faz um bem. Eu não estou dizendo que você não consegue, eu estou dizendo que é difícil você fazer o bem a alguém sem não esperar lá na frente um bem futuro. Ah, amém, beleza. Se você, eu até acredito, se você não recebe, se você dá, ou se você faz bem a alguém e não espera receber um bem, amém, você está de parabéns. Eu acredito que isso não é nem tão difícil de viver ou de fazer, mas uma coisa é difícil: você não espera nenhum mal daquela pessoa. Aí você não espera. Não, se ela não me der nada, tudo bem, eu não fiz para receber nada em troca mesmo, enfim. Porém, queridos, no dia que alguém passa a perna, no dia que pisa no seu calo, no dia que trai, no dia que fala mal de você, no dia que ela foi, enfim, e pisou na bola com você, você lembra logo daquele bem que você fez, é ou não é? Rapaz, como é que, olha só, que traidor, né? E é porque nem se lembra, é assim que ela me trata, é assim que ele faz comigo,
depois do bem que eu fiz. Irmãos, é nós, viu? É nós. A regra de ouro, queridos, nós já vamos já terminar. A regra de ouro é sempre amar o próximo. Sabe como? Como nós gostaríamos que ele nos amasse. Regra de ouro é você amar de forma progressiva, tendo em vista o aperfeiçoamento desse amor. Do contrário, você vai amar como todo mundo. Você vai amar segundo os padrões humanos, segundo o amor humano. Lucas 6:31 diz assim: façam aos outros, Jesus falando, façam aos outros o mesmo que vocês querem, o que vocês gostariam, né? Que eles fizessem a vocês. Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Nova Almeida atualizada. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. O segundo mandamento que Jesus ensinou é amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia, queridos, não fala sobre amar a si mesmo, ou não diz, ou não tem nenhum mandamento que diga assim: amai-vos a si mesmo. Você já viu, Ronald? Amai-vos a si mesmo. Não tem. Agora, Deus sabe que, como somos criaturas decaídas, e que como nós temos e somos propensos a amar demasiadamente a nós mesmos, então ele pega essa linha de pensamento, esse padrão de amor próprio, para nos admoestar, nos exortar, nos ensinar, nos ordenar a amar conforme esse amor que eu desenvolvo por mim todos os dias. Sabe? Se você é do meu tempo, na década de 80 tinha uma música da MPB que dizia assim: eu me amo, não consigo mais viver sem mim. Quando a gente faz esse tipo de comparação, só passar vergonha, né? Mas tinha uma música que dizia assim: eu me amo, não consigo mais viver sem mim. Mas a Bíblia em momento nenhum fala sobre esse tipo de amor. Mas Deus sabe que é assim que nós amamos. E é esse paralelo que ele pega para dizer: amai-vos, ame o seu irmão, ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, aprenda melhor sobre princípios como este, para que em 2021 nós venhamos a ter o nosso Deus e o amor ao nosso Deus como o alvo principal. Se nós regamos, se nós procuramos cultivar esse amor, segundo os padrões bíblicos, evidentemente nós teremos facilidade de termos um amor altruísta, prático, não somente verbal, e vai ser sempre algo que nós vamos pregar aqui: amor, amor, amor. Então, qual o objetivo maior?
que as pessoas vejam o amor de Deus sendo vivenciado na sua vida. Olha o que diz o versículo 12. A gente vai ver só até o 12 hoje. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Esse é o objetivo. Amém. Está faltando alguns segundos no nosso relógio. Só dá meia-noite nosso relógio aqui. Os outros estão adiantados. Faltam 30 segundos, 20 segundos. Qual o objetivo maior, queridos, para a gente fechar? É que as pessoas vejam a Deus pelo amor vivenciado pelos seus. Versículo 12, repita comigo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós.